Fala, meu querido, minha querida. Nesse vídeo nós vamos falar sobre softwares comerciais aplicados à estabilidade de taludes e vamos falar um pouquinho sobre métodos de estabilidade. Para isso, eu te convido a assistir um trechinho da live que eu e o professor Eduardo Bittencourt fizemos sobre o tema modelagem numérica aplicada à estabilidade de taludes. Se você está chegando de paraquedas aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, por favor, não deixe de se inscrever aqui, não deixe de compartilhar o canal com outras pessoas, com outros colegas. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá! Bom, pessoal, e agora sim, agora vamos começar a palestra. Quantas horas eu tenho aí, professor? Mais umas 2 horas, pelo menos? Não, fica à vontade, você tem pelo menos 4 horas aí. Então tá bom. O que vai acontecer, né? Como a gente está falando de modelagem numérica, não tem como a gente citar alguns softwares comerciais aqui. Como, por exemplo, os pacotes da GeoStudio, né? O famoso GeoSlope, SIP, Sigma, cada um vai trabalhar aí com análise propriamente dita de estabilidade, com análise de percolação, tensões, deformação, e a gente consegue conciliar tudo isso para fazer um estudo de estabilidade. Quando você pega, por exemplo, uma outra empresa, né, como é a Rock Science, a gente também tem todo um leque de softwares que vai trabalhar desde a análise cinemática, como é o caso do DIPS, eu entro lá com as minhas atitudes do meu talude, da das descontinuidades, das fraturas, foliação do meu maciço, e eu consigo ter uma ideia dos tipos de ruptura que vão acontecer. E, em conjunto com essa análise cinemática, a gente pode partir para outros programas específicos, como é o caso do Rockplane, que vai analisar rupturas planárias, Rockdata, Rockflow, que são softwares aí de complemento em informações, né, em dados de entrada, no caso do Rockdata. O Rockflow vai justamente fazer uma análise de quedas de blocos, que foi aquilo que a gente começou apresentando. O SUED, a análise de ruptura por cunha. ANUED vai trabalhar muito com estabilidade de escavações subterrâneas, túneis, com a mesma filosofia do Rockplane, do SUED. E aí sim, a gente entra em outros mais universais aqui, como o slide, seja 2D ou seja 3D, o próprio RS3, né, que o professor Eduardo falou, e o RS2, né, mesma coisa, voltada aí para aplicação 2D e 3D. Nós temos um novinho aqui da Rock Science, não tem muito tempo que ele foi lançado, o RS Pilot, mais voltado aí para fundações, tá? E entre outros, se você entrar lá no site da Rock Science, você vai ver uma infinidade de softwares aplicados aí à geotecnia como um todo. Nós temos também o pacote da Itasca com PFC2D, PFC3D, o FLAC, né, que é mais conhecido aí no meio geotécnico também, entre outros. E aí, professor, você acabou pulando fora lá do RS3 na época, eu pulei fora desse aqui, ó, esse PFC2D, porque a minha ideia inicial no doutorado era fazer um comparativo entre as respostas de equilíbrio limite, elementos finitos e elementos discretos, que é o que esse PFC2D e 3D trabalham. Eles vão trabalhar com uma metodologia de elementos discretos que envolve muita programação e não era o que eu tinha disponível na época, eu não tinha tempo. Meu orientador queria que eu fosse parar no Rio de Janeiro, lá na PUC do Rio, para fazer um treinamento com o pessoal lá, e eu não tinha esse tempo hábil. Então, acabou que a parte do PFC ficou de fora e a gente trabalhou muito com equilíbrio limite e elementos finitos, né? Com análise tensão-deformação. Nós temos também o GEO5 ou o GEO5, como queira, que é um software que tem se destacado ultimamente, né? A gente vê muita aplicação, vê muito patrocínio aí dessas informações na internet, então parece que é um pacote também voltado para estruturas de contenção, fundações, né, aterros de forma geral, análise de estabilidade, e ele parece que é bem prático também. Eu ainda não tive a oportunidade de mexer um pouquinho com ele. Temos o Plaxis, né, famoso também aí em análise de tensão e deformação e outros. Mas, basicamente, o que acontece?
Software, né, programa computacional em geotecnia, a gente tem e muitos. O problema é, se lá atrás, na Serra das Posses, onde eu tinha muita queda de bloco, eu não identificar qual é a melhor ferramenta para trabalhar em cima dessa modelagem, em cima dessas quedas, eu posso pegar um slide na sua última versão, vamos falar aí 2022, vai sair do forno ainda, que não vai resolver o meu problema. Então, essa é a principal abordagem de um modelador geotécnico, né, do profissional que vai trabalhar com modelagem. Você tem ferramenta. A ferramenta está lá disponível por um preço mais ou menos acessível, só que você precisa identificar qual é a ferramenta mais hábil, né, que vai trabalhar aí na raiz do mal do seu problema. Então, o que ela vai sanar? É um problema de ruptura planar? Eu tenho software para isso. Ruptura por cunha, eu tenho software para isso. Mas nada adianta se meu problema é tombamento de blocos, né? Queda e tombamento de blocos lá no campo. Então, de onde começa o trabalho de um modelador geotécnico? Ele já começa na primeira visita de campo para entender o que está acontecendo. Nem que seja começando a pedir, ó, eu preciso de 3 furos de sondagem aqui para começar a identificar do que nós estamos falando. Tá, ok? E além disso, tem a questão do próprio nível de dados de entrada, né, que o programa solicita, né, que eu lembrei agora, eu estava tentando lembrar aqui qual que era o dado de entrada que o RS3 solicitava, eu não tinha, eu não me recordo o nome do dado, mas tinha que ter string gauges para fazer a análise no sistema de fundação, e as provas de carga não foram instrumentadas, as que eu realizei. E aí, Certo. nesse caso, o RS3 eu tive que pular por conta exatamente disso, né? E aquela questão da gente procurar profissionais que tenham conhecimento prévio, porque isso ajuda demais também, né? Exatamente, né? Ferramenta a gente tem para tudo quanto é tipo, né? Hoje, com esse avanço computacional, a gente tem para tudo quanto é tipo de abordagem. Eu recebo muita pergunta que é o seguinte: professor, estou trabalhando aqui com um projeto de uma sapata, só que no EBR que eu estou utilizando aqui tem um tal de coeficiente de mola. Onde que eu acho esse coeficiente de mola? E aí eu falo para ele, meu camarada, para fazer um projeto de sapatos, às vezes se você tiver um Excel, ele já vai te resolver, já vai te atender, né? Não precisa procurar inventar roda dentro do WebEric, não, né? Você tem ferramenta aí mais rápida, mais direta, que pode te ajudar, né? Não diria mais rápida, mas diria menos onerosa, né? Você não precisa comprar um WebEric para fazer um primeiro projeto de fundações, tá certo? Mas se tiver também, você tiver o conhecimento teórico para utilizar, manda bala, né? Você vai estar muito bem servido. Bom, José, então... uma pergunta interessante aqui, que eu acho que a gente Sim. pode discutir um pouquinho, que inclusive eu estava pensando em comentar, e como ele perguntou aqui, eu falei, não, vamos discutir aqui. Que ele falou o seguinte, eu vou dar a minha visão, né? Aí você depois diz a sua. Por que as empresas não unificam todos os softwares, né? Eu acredito que um ponto importante que tem que ser destacado é para qual público a empresa está produzindo aquele software, né? Porque uma primeira perspectiva que a gente tem que ter ideia é que existem softwares gratuitos, existem softwares que são voltados mais para o âmbito profissional, existem softwares que têm um determinado limite de acesso a nível de graduação, algumas universidades têm acesso a alguns tipos de software gratuito por conta do processo de inscrição, né, todo o processo de abordagem, de conseguir o acesso ao programa. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que debater é que a questão acadêmica e profissional, elas têm grandes diferenças nesse acesso aos softwares quanto à questão de valores, né? Isso é importante destacar. E o que você traz para complementar, meu amigo? Exatamente. Bom, eu vejo como uma pura questão de mercado, não é? Você tem aí hoje, por exemplo, o ArcGIS. O ArcGIS ganha um forte concorrente que é o QGIS. Você pega aí o AutoCAD, existem aplicativos CAD hoje voltados para a plataforma Linux, né? A gente tem aí o precursor, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas pelo menos no início da graduação, o precursor em análise de estabilidade, né, o Bam, pelo menos na época, era o JavaSlope.
da GeoStudio, né? E aí, de repente, começam a aparecer os softwares da Rock Science, né? Outra empresa. Então, nós estamos falando de quê? De mercado. A questão é, se a pergunta do José envolve preços, eu até concordo que deveria haver, né, um certo, não um certo consenso, mas uma unificação mais palpável, vamos falar assim. E isso envolve a questão que o professor Eduardo apresentou. Para a comunidade acadêmica, você consegue ir, né, versões estudantis, você consegue um preço bem mais em conta, por exemplo, um pacote standard da Rock Science, que tem bons programas, né, não tem todos, mas tem bons programas aí que atendem bem, ele vai estar saindo aí, pelo menos há 2 anos atrás, ele estava em $1.000, $1.500. E aí, não sei qual é o preço que é praticado lá pela GeoStudio. Agora a gente tem a Geo5, que está entrando no mercado também, né? Se o professor Eduardo resolver criar um software e patentear, ele tem total liberdade para fazer, né? Para dar o preço dele no mercado. E é igual a igreja, né, cara? Você tem tudo quanto é tipo de igreja hoje, você tem igreja católica, evangélica, dentro das evangélicas e católicas você tem várias segmentações, cabe a cada um seguir aquela que mais vai se identificar com a pessoa. E isso envolve também essa metodologia de software. Se você pegar um GeoSlope, ele vai trabalhar com, por exemplo, o método de equilíbrio limite. Se você pegar o slide, ele também trabalha com o método de equilíbrio limite. Mas, às vezes, eu tenho mais afinidade com uma interface, e o professor Eduardo tem com outra, e qual é aquela que vai ser mais acessível? É aquela que você consegue pagar. É aquela que você consegue um acesso que te atenda, né, mais rapidamente. Tá joia? Perfeito. Então, basicamente, em função do que a gente comentou, né, nessa questão de métodos de estabilidade de taludes, nós podemos ressaltar aqui, basicamente, 2 métodos que a gente consegue abranger um pouco mais. Um método, né, o consagrado método de equilíbrio limite, que não é novo, não é? Mas se a gente for pensar também, método de elementos finitos não é novo, isso já é do século passado, em 1967 a gente já tinha aplicações de elementos finitos em projetos de barragens. Então, basicamente, a gente poderia segmentar isso aqui em uma abordagem de equilíbrio limite e uma abordagem de análises de tensão-deformação. E aí a gente ressalta método de elementos finitos, métodos de elementos discretos, elementos de contorno, tem várias metodologias, e eu acredito que cada tese de doutorado, né, que sai Brasil, Europa, América como um todo, China, a China e a Índia são bambambãs nisso aqui também, você tem uma nova tendência a uma metodologia aí no mercado. Joia? Então, basicamente, em análise de estabilidade, pelo menos esses 3 são muito comuns, tá? Por mais que o método de elementos discretos, ele até não seja tanto a nível de Brasil, a gente sabe que a PUC do Rio tem uma boa parceria com a China, com a Índia também, que já tem explorado muito bem essa parte. E eu vou apresentar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, o bom e velho método de equilíbrio limite, ele vai trabalhar, né, com aquelas 2 abordagens, determinística ou probabilística. Na determinística, você vai fixar ali um fator de segurança baseado em norma, né? A gente tem um fator de segurança muito comum, que a gente sempre faz respaldo nele, que é o fator de segurança de 1,5, né? Só que quando você vai trabalhar com dimensionamento de muros, né, muro de arrimo, você não tem só 1,5, você tem 1,5, você tem 2, envolvendo tanto estabilidade ao deslizamento quanto tombamento, e não para por aí, não para por aí. Tem muita gente, né, tem muito engenheiro que acha que se você dimensionou ao deslizamento, tombamento e capacidade de fundo, acabou, morreu Mari, bora para frente. E é global, exatamente. Cadê a global? Cadê a global? Né? Se você coloca um muro de contenção, né? Eu coloquei um murinho aqui, ó, fiz um muro aqui de arrimo, estrutura de gravidade, beleza. Analisei a capacidade de fundo, deslizamento, tombamento, tudo ok. Só que esse muro, ele pode ir embora com uma superfície de ruptura
que vai passando por aqui. Você está aumentando o peso daquela possível superfície de ruptura, certo? Então, na verdade, não são 3 verificações, são 4 verificações mínimas que a gente precisa fazer. Eu gosto de comentar, quando eu vou discutir com os alunos, que são 2 internas e 2 externas. Eu gosto de citar dessa forma. As 2 Sim. internas, tombamento e deslizamento, a externa, capacidade de carga de suporte, de fundação superficial e global, estabilidade global. Isso aí. Bom, então o que acontece, né? Para quem já teve esse contato com esses métodos de equilíbrio limite, vai lembrar lá dos métodos mais simplificados, métodos mais rigorosos, né? Desses simplificados, a gente pode citar aí o método de Felenius, Bishop, que fazem desconsiderações de interação entre as lamelas, interação lateral, empuxo, e nós temos outros métodos mais rigorosos, como é o caso do método de Morgenstern Price, Spencer, o método de Sarma, que trabalha inclusive com análise de sismos, e cada um desses métodos, eles são voltados para um tipo de superfície de ruptura. Se nós pegarmos aqui o método de Felenius e o método de Bishop, eles são voltados, eles foram desenvolvidos para que tipo de ruptura? Baseado em superfície circular. E é aqui que o peixe morre pela boca. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, algumas análises muito bem feitas, modelos dentro de um software muito bem elaborados, os materiais, né, o input data totalmente baseado em ensaio de laboratório, muito bem feito, só que se na hora de você definir a configuração do programa, você não falar para o software qual deve ser o tipo de ruptura que você, né, que está na frente do computador, quer analisar, ele não vai te dar a resposta certa. Então, se você tentar aplicar aquilo ali na prática, não quer dizer nada, não representa nada. Um fator de segurança igual a 10, ou um fator de segurança igual a meio, fisicamente ele não vai representar nada se a sua configuração, baseada naquilo que vai acontecer no campo, na prática, não tiver configurada, não tiver de acordo com o seu modelo. Se a gente pegar aqui os métodos de Yambu ou Jambu, ele vai trabalhar com superfície não circular, Morgenstern Price não circular, Spencer, Kopf-Diniz. Então, quanto mais rigoroso e quanto mais completo é o método, ele vai englobar, sim, tanto superfície circular quanto não circular. O que eu vejo muito de problema é muito profissional, muito modelador, tentando utilizar métodos para superfície circular, métodos mais simplificados, em problemas que exigem um contorno maior, exigem, né, você vê que no campo não tem outra forma de ruptura sem ser uma superfície não circular. E como que a gente identifica isso? É aquilo que eu tinha comentado inicialmente. Se eu tenho um talude com 2 camadas de solo, com um gradiente de resistência considerável, né, uma camada com uma resistência muito menor do que a outra, aquela interface entre essas 2 camadas é possível de ser uma possível superfície de ruptura. E isso acontece principalmente se você tem uma camada de solo, um colúvio em cima de uma rocha, né, prato de entrada, né, ou é um primeiro princípio que a gente possa pensar que dali vai sair uma superfície não circular. Não necessariamente, né? A gente precisa analisar outras variáveis. Mas, enfim, o que o método de equilíbrio limite vai fazer? Comparação de forças, comparações de momentos e de tensões. Resistência ao cisalhamento do solo com tensão mobilizada, né? Aquelas tensões atuantes ao longo de uma superfície de ruptura. E aqui Isso destaca aqui, também a questão do bom entendimento da resistência do solo, né? É importante sempre destacar isso, porque muitos dos meus alunos sempre perguntam, né? Ah, professor, nos meus cursos intensivões de resistência do solo, a grande dúvida, né? Ah, e a aplicação prática, né? Aí eu sempre destaco que uma delas, uma das principais, é na estabilidade de taludes, né? A resistência mobilizada é aquela que resiste ao rompimento, ao próprio rompimento. exatamente. E isso aqui a gente consegue fazer na mão. A verdade é essa. Se eu pegar, por exemplo, um compasso, coloco aqui a ponta seca
do meu compasso, né, fora do talude, faço uma abertura, essa abertura do compasso vai ser entendida como o raio de uma circunferência. Se eu pego esse compasso, abro ele, por exemplo, até aqui na crista do talude e rodo ele aqui para baixo, tá lá. Eu acabei de definir uma superfície circular, a priori. Então, o que a gente faz no final das contas? Depois que você define essa superfície, basta que você divida em várias fatias ou lamelas, e ali você vai fazer todo um estudo, né, um somatório de forças aí, um equilíbrio de forças, momentos, enfim. Então, a grosso modo, né, bem a grosso modo, isso aqui seria a metodologia de equilíbrio limite. E o que o software vai gerar para a gente? A gente vê lá toda uma paleta de cores, cores mais quentes, mais frias, e cada uma delas vai representar, né, uma região de fator de segurança. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Para cada superfície que é gerada, você vai ter um valor de fator de segurança. Então, cada uma dessas curvas aqui, ó, dessas elipses, é nada mais do que um lugar geométrico com o mesmo fator de segurança. E nisso que entra a questão do software. O que o software faz que nós, como réis mortais, não vamos conseguir fazer? É analisar 1 milhão de superfície de ruptura em 2, 3 minutos, né? Milhares e milhares de superfícies, e o software vai te dar aquilo que você pede. Se você pedir para ele te dar, por default, o menor fator de segurança, é o que ele vai te dar, né? Então, a gente tem que analisar, será que esse é o fator de segurança de interesse ou não, né? O método de Felenius, o método de Bishop, a gente consegue fazer isso na mão. Só que, enquanto você faz uma superfície de ruptura, o software já fez 1 milhão. Aí aquela história da tentativa e erro, né, dos métodos de equilíbrio limite, né, vai Exatamente. tentando, né, aí vai verificando os fatores de segurança. Exatamente. E quem veio primeiro, a modelagem numérica, o software ou a estabilidade de taludes, ou um projeto que envolve estabilidade de taludes? Poxa, os nossos professores de academia, eles faziam isso com ábaco nas mãos, né? Não precisa ir muito longe, não. Vamos pegar, por exemplo, os que acabaram de se aposentar. Às vezes não tinham software em mãos, era ábaco, né? Ábaco de Rockaway e por aí vai, e saía, né? O que o software veio fazer? Ele veio agilizar o processo. É uma ferramenta que ela não faz um relatório, ela não te fala se está estável ou não está estável o seu problema. Você vai precisar analisar aquele resultado que ele está te fornecendo. Que é a parte dos tratamentos dos dados, né, que sempre quando eu estou auxiliando pesquisas dos meus alunos, né, eu sempre destaco, pessoal, sem o tratamento de dados, de nada vale a gente fazer uma análise, um ensaio, um estudo numérico, um estudo de laboratório, um estudo de campo, porque a gente tem que entender o que aquilo ali está passando, né? É a mesma coisa, eu sempre brinco com eles falando, pessoal, vocês têm que entender que se colocar 2 mais 2 na calculadora, vocês têm que ter uma noção do que vai aparecer de resultado, né? Exatamente. Porque é a parte de tratamento de dados que é um gargalo, vamos dizer assim, muitas das vezes, principalmente quando a pessoa está ali na graduação ainda, mas é aquela velha história, né, da experiência que vai trazendo mais conhecimento para a pessoa. Exatamente, com certeza.